fast. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the black. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. Olá, no vídeo de hoje eu te trago algo que eu nunca trouxe ainda aqui no canal, que é dicas de leitura. Isso mesmo, hoje eu tenho duas dicas de leitura muito legais. Se você está começando a desenhar ou pintar e quer saber mais sobre luz e sombra e também como desenhar o movimento, essas duas referências que eu trago podem te ajudar e muito. Então, vamos pro vídeo! Sometimes you just gotta believe there's something. Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao meu canal, meu nome é Heitor e hoje eu trago essas duas dicas aqui. Como desenhar a luz e como desenhar o movimento. E eu vou te mostrar em detalhes como pode ser importante essas duas referências aqui se você estiver começando. Esses dois livros foram feitos por dois autores. Um é Peter Boerbaum, o outro é Tim Proetel. A arte é uma das áreas que o fazer é constante. Então, todo artista ou todo mundo que começa a desenvolver algum tipo de arte está sempre produzindo alguma coisa. E por isso é importante ter boas referências, porque isso nutre a nossa criatividade, a nossa forma de fazer e, sem dúvida nenhuma, a nossa forma de pensar as coisas. E aqui eu já deixo uma dica. Quando você for buscar uma referência, busque uma referência que tenha, além da teoria, a prática. Isso é bacana e é importante, principalmente para quando estamos começando. A segunda questão é que você tem que buscar algo que tenha uma linguagem acessível e que, além de tudo, seja pontual, que vá direto ao ponto. O importante é ser uma referência que não te deixe engessado. Exemplo, que não sirva só para uma determinada técnica, que você possa usar ela para diversas técnicas, diversas formas de fazer. Isso é uma das coisas que eu busco bastante quando eu vou atrás de alguma referência. Então vamos começar primeiro falando deste livro aqui, Como Desenhar um Movimento. Vem comigo. Uma das coisas que eu quero deixar bem claro para você. Embora esses dois livros falem sobre desenhar um movimento, ele pode ser utilizado em qualquer técnica, desde pintura a óleo, tinta guache, aquarela e até mesmo o próprio desenho. Isso é uma das coisas bem importantes de dizer. Desenhar um movimento, ele é um livro que foi publicado em 2015 na Suíça. Eu só encontrei ele no formato físico, então realmente é um livro que eu não vi em PDF. Para o que ele se propõe, ele é um livro que o melhor mesmo é que seja físico, né, que seja impresso, porque é um livro para a gente utilizar como consulta constante, né, durante o nosso estudo ou durante a criação e o desenvolvimento de algum trabalho. Bom, eu quero te mostrar que a capa praticamente já indica porque ele veio. Ele é de um acabamento, de uma qualidade de acabamento surpreendente. Eu gostei muito desse acabamento dele. Ele tem também algo que eu admiro bastante nesse tipo de literatura, uma linguagem muito acessível, muito bom mesmo. E os textos eles são curtos, porque a proposta dele é que tu utilize ele como um livro de consulta justamente para te poder desenvolver ali, principalmente para quem está começando, né, a arte, para quem está começando a desenhar, a pintar. Aqui ele tem essa estrutura de 12 capítulos e eles estão separados, né, de acordo com cada tema. E cada tema desse, cada título desses aqui, ele te mostra uma forma de fazer e de criar essa ilusão. Bom, a ilusão do movimento. Que só para esclarecer essa questão da linguagem, eu vou ler esse trechinho aqui. Embora qualquer linha traçada sobre um papel seja estática, e os desenhos nele inseridos permaneçam sempre em um estado fixo, muitas vezes somos capazes de ver movimento, mudanças e passagem do tempo. Então, é essa grande proposta aqui desse livro que eu acho maravilhosa, assim, referente ao contexto dele, né, a narrativa dele para te trazer a essa questão dessa ilusão do desenho. No capítulo 2, eu vou mostrando ele por trecho, pessoal. Eu não vou fazer, porque senão a gente ia ficar aqui muito tempo. Deixa eu trazer esse exemplo aqui. O capítulo 2, o assunto aqui é retrair e alongar, né? Então aqui é um movimento de força
E eu acho bacana isso porque ele contextualiza aqui o que vai acontecer ou quais são os exemplos dentro desse capítulo. Por isso que eu acredito que essa organização desse livro é bem bacana, é bem didática, assim, é importante para a gente chegar e fazer uma consulta, uma pesquisa direto ao ponto. Por exemplo, a página 31, que eu achei formidável aqui, a página 31, que ela te dá um esboço. Eu não sei se você está conseguindo ver direitinho aqui. Deixa eu só pegar a câmera aqui para ver se eu... Deixa eu trazer para cá para ver se dá para entender aqui que aqui tem um esboço, né, de uma fita, né? E como essa fita se comporta quando está torcida. Então aqui ele mostra justamente esse exemplo quando a gente quiser representar essa questão, né, de fita se torcendo, de dar essa ilusão desse movimento. Eu achei muito bacana isso aqui. No capítulo 5, também é uma questão bem bacana. No capítulo 5 ele traz essa questão da nitidez reduzida. No exemplo, na página 83. Então na página 83, o que ele nos diz aqui? O que ele nos mostra? Ele nos mostra, na verdade, um trem passando atrás da referência que está estática, no caso, que está parada. Então, através dessas linhas, né, ele mostra aqui um cruzamento com uma via férrea, né, e a nitidez da cancela, vamos dizer assim, né, que está bem claro aqui, né, dá essa impressão do que está atrás se movimentando. Então isso é bem interessante para quando a gente vai desenvolver algo, principalmente essa questão de urban sketch. Então acho bacana, achei muito legal isso aqui e achei bem interessante também. E aqui em seguida ele mostra um outro exemplo, que é na estrada, e isso eu achei fantástico também, porque é um exemplo simples, que dá essa sensação realmente, né, de movimento quando um carro está andando na estrada, e tu pode utilizar esse subterfúgio aqui tanto para diversas técnicas, como eu falei anteriormente, como para pintura, né, e como para o próprio desenho. Então acho formidável mesmo essa questão. Bom, agora vamos ver o capítulo 6. O capítulo 6 fala do borrão, que é bem interessante, porque o borrão é uma das coisas que a gente pode usar bastante, né? E aqui o exemplo que eu trago aqui, que tá no livro, é a questão desse movimento, né? Que tem o exemplo da bicicleta, e o borrão é algo bem interessante aqui, bem simples de se fazer, tu não precisa de... Essa questão do experimentar durante todo o livro é uma proposta muito motivada pelos autores, e é uma das coisas que eu falo bastante aqui no canal, dessas questões de experimentações, né? E como a gente deve estar aberto a isso. Bom, esse foi o que eu separei desse primeiro livro, e eu acho ele muito interessante. Aqui, infelizmente, o tempo, né? Eu estou trazendo uma sugestão mesmo de leitura e algo que eu uso, né? Eu geralmente indico aquilo que realmente eu uso, que realmente faz sentido e que eu acabo evoluindo por causa da referência, ou por causa do material, por causa do que eu estou utilizando. Bom, vamos para o segundo livro. E se você está curtindo essas dicas, já convido você a deixar o seu like aqui no vídeo e a se inscrever no canal, marcar o sininho para receber os meus vídeos assim que eu posto aqui no YouTube. Bom, deixa eu te dizer uma coisa que eu não comentei antes. Primeiro é que a editora deles é a GG. E eu encontrei esses dois livros já há algum tempo e eu acredito que eles ainda estão lá na Amazon. Então eu vou deixar o link dos dois aqui embaixo na descrição do canal. A qualidade do segundo livro aqui, que é Desenhar a Luz, ele também é muito bem feito, com aquele mesmo padrão do anterior, né? Só que ele vem com essa cor amarela agora. E eu acho muito interessante mesmo a forma que ele foi construído. E aqui ele também está dividido, né, em capítulos, né? Só que aqui são 9 capítulos. E o primeiro já é a ilusão da luminosidade. Eu quero mostrar o capítulo 1, nas páginas 14 e 15, que elas estão marcadinhas aqui. Bom, a página 14 e 15, ela já traz isso aqui que... Eu vou ser bem sincero, esse livro aqui de luz e sombra é o que eu mais uso, assim, vamos dizer, durante os meus projetos. Eu estou sempre em pesquisa nele e já faz algum tempo que eu trabalho com arte, e eu acho que é um livro que eu vou estar sempre utilizando, viu? Porque ele é muito interessante mesmo, em todos os sentidos.
E aqui traz aquela questão que a gente trabalha muito na arte, na questão dos contrastes, né? E dessa coisa da presença da luz e como essa luz, dependendo da forma que a gente coloca, e vem esse degradê e cria esse volume, né? E isso é muito interessante, principalmente a gente busca fazer isso, que eu achei muito interessante essa questão dos fortes contrastes. E é uma das coisas que a gente trabalha bastante durante toda a produção que a gente tem artística, principalmente de pintura e desenho, né? Do claro, do contraste, do escuro, né? A luz chama a nossa atenção, né? Nesse sentido aqui, que acaba dando essa forma, vamos dizer assim, pro desenho. Bom, no capítulo 3, a sombra própria, eu acho muito legal, é na página 42 aqui, que é um exemplo que eu quero te dar, que é uma das coisas que você vai ver bastante, principalmente no início, né, quando a gente está começando a querer dominar a questão de luz e sombra, é as proporções. E o quanto essa questão nos auxilia, né, na questão do volume. Ó. Se a gente for prestar atenção, todos eles, quando a gente vê essa questão de luz e sombra, e aqui ele explica direitinho como é que funciona isso, e também tem esse gráfico aqui que mostra 20%, 40%, 80%, 60%. Eu acho bem interessante porque nos indica que como trabalhar essas questões de sombra, né, e como dar essa ilusão, vamos dizer, mais assertiva para o papel, para que ela passe essa ideia de volume, né, e passe essa ideia para quem está observando, né, o quanto isso é interessante. Então, são composições que tu pode fazer diversas, né, e diversas vezes tu vai utilizar. Independente da técnica, do desenvolvimento do teu trabalho, tu vai poder utilizar isso aqui em diversas produções. No capítulo 5, tem outra questão que também é bem interessante para a gente que começa a desenhar e trabalha nessa questão dos contrastes ainda também, que é o brilho, né? E aqui nessa caneca o brilho mais intenso, né, além da borda, está aqui nesse meio, que é bem interessante também. E a outra questão aqui nesse mesmo capítulo que eu acho bacana de trazer é essa luminosidade, né, dentro do círculo aqui, e o quanto ele já te diz aqui que colocando essa luminosidade, quando se trata de uma referência oval, né, ou redonda, vamos dizer assim, ela faça esse desenho, né, curvado também dessa luminosidade para passar mais realismo ainda de este efeito de contraste de luz, né. Acho que isso é uma das coisas também que a gente usa bastante na arte, principalmente no desenho, e principalmente na pintura, quando a gente vai fazer ali pontos de luz. Bom, no capítulo sombra, aqui, sombra projetada, é o capítulo 6, eu acho bem interessante que aqui a gente já tem uma questão que é aquela sombra projetada, que a gente quer mostrar uma distância, né? E eu achei bem legal, porque isso aqui é uma das coisas bem usadas também no início. E aqui eu tenho essa questão da escada, que aqui tem dois fatores. Primeiro a questão da distância realmente da escada, e da parede, vamos dizer assim, mas o sentido aqui também é que não existe uma parede desenhada. A gente só vê que existe uma parede desenhada porque aqui o autor, na hora de fazer a sombra, ele quebra a sombra da escada, certo? Para dar essa ideia da parede, porque se a gente for ver aqui atrás, não existe referência nenhuma da parede se não for essa sacada que ele fez aqui da sombra da escada. Então a única coisa que nos dá a referência que aqui atrás realmente tem essa sensação de parede, tem essa ideia de parede, é conforme a luz, né, que entra aqui e cria essa sombra na escada. Bom, no capítulo 9, a simbologia da luz. E aqui é uma questão bem simbólica, que aqui traz até essa referência da luz que vem de cima, assim, e tem aquele facho de luz, né, que pode ser usado de diversas formas, principalmente nas questões religiosas, que nem cita aqui o exemplo, que é essa questão da luz, de podemos expressar sentimentos por meio da ambientação da luz. Eu achei formidável, assim, porque é uma forma de tu utilizar, né, a luz ali para questões do sentimento, dessa sensação, né, que a gente busca bastante. E por isso que eu acho que esse é um dos livros que eu uso muito, muito mesmo. E espero que você tenha gostado dessas dicas sobre literatura, sobre leitura, né? Então por hoje foi isso, espero que você tenha gostado dessas duas referências. E qualquer dúvida é só deixar na descrição aqui do vídeo. E vamos trocar ideias e literaturas aí durante a nossa jornada na arte. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you
you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness.